Agora vamos perguntar, né, saber um pouco Tem uma coisa que é importante. sobre a questão do tribunal. Como é? Assim, porque Tem muita gente que nem nos sabe que escuta, existe, que não sabe nem que existe e não sabe diferenciar uma coisa de outra, nulidade com divórcio. Poxa, eu me divorciei, então também posso casar de novo na igreja. Tem muita gente que nos escuta que não sabe essas coisas acerca do tribunal. Nem que existe um tribunal eclesiástico. E é interessante isso, padre, porque assim, às vezes as pessoas não posso, se afasta de nosso Senhor Jesus Eucarístico, porque não sabe os instrumentos que tem dentro da igreja. Então, simplesmente fica aquela pastoral do pode ou não pode, pela falta de conhecimento. Eu me lembro que o senhor falava na aula que quem não estuda ou quem não conhece faz uma péssima pastoral e tem uma vivência péssima de pastoral. Então, eu queria que o senhor ajudasse também essas pessoas que estão agora nos acompanhando. Então, Paulo, o tribunal, na verdade, o tribunal eclesiástico, ele é constituído, né, por esse poder do bispo de julgar. O bispo tem um poder de julgar e ele julga pessoalmente ou julga porque delega um outro, né, que nesse caso seria o vigário judicial, que deve administrar a justiça, né? Então ele vai julgar por meio de um outro. E aqui, dentro do tribunal eclesiástico, nós temos vários tipos de causa, né? Causas, por exemplo, penais, né? Em questão, tudo aquilo que diz respeito a delitos que são vistos e previstos no direito canônico, mas a maioria das causas são causas de nulidade matrimonial. Primeiramente, o que é uma nulidade matrimonial? Nulidade matrimonial não é divórcio, nem separação, né? A igreja não divorcia, não existe divórcio, porque o matrimônio ele é indissolúvel. O que a gente faz é uma declaração de um fato que não ocorreu. Então, o matrimônio ele é sacramento, e para que ocorra o matrimônio é preciso, como qualquer outro sacramento, né? É preciso de alguns elementos, né? Seja na consciência, a consciência dos cônjuges, né? A liberdade deles, a vontade deles de contrair matrimônio e dar a vida para conviver com o outro, para cuidar do outro, né? Para se unir afetivamente ao outro. Então, neste caso, se não existe um destes elementos, o matrimônio não aconteceu. Ou seja, a celebração aconteceu. A festa aconteceu. Teve foto, teve lembrança. Foto. Inclusive, os noivos tiveram filhos, né? Mas o sacramento em si ele não aconteceu. Porque faltou algum desses elementos. Eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, alguém que casa com outro porque foi obrigado e, inclusive, ameaçado pelo pai e pela mãe. Existia isso, né? E ainda existe, viu? Uhum. Ou você ficou grávida, a menina fica grávida e cheguei a casar. Precisa casar. Mas a menina não quer casar, ela não ama o rapaz, aconteceu, foi um acidente, etc. Então, esse casamento aqui, supostamente, se for provado isso, ele não é válido, não é um matrimônio válido. Então, o matrimônio que aconteceu a celebração, os noivos assinaram lá os papéis, mas o sacramento em si não aconteceu. Porque, para que o sacramento aconteça, é preciso que os dois sejam uma só carne e se unam em uma única vida. Como é que eu vou me unir a ter uma única vida com o outro se eu não o amo? Ou se eu não quero unir a minha vida a dele, ou a dela? Ou se eu quero unir a minha vida a dele ou a dela e quero viver o matrimônio de acordo com a minha cabeça. Por exemplo, tem gente que casa, mas quer ter outras fora de casa, né? Já tem outra família lá. Dá nome aos bois hoje, né? Esse relacionamento aberto. Então, matrimônio não é assim. Matrimônio é com uma única pessoa que eu amo e que eu preciso construir uma casa, uma família, né? Um lar. E é o que a gente chama de... Os noivos, quando os esposos, eles fazem uma igreja doméstica.
um lugar onde os filhos farão a experiência a partir do testemunho do amor deles, entre eles, e do amor deles para com Deus, né? Eles fazem a experiência com o amor de Deus e são educados a partir deste amor. Então, quando falta algum elemento deste que faz o matrimônio acontecer, torna o matrimônio concreto, então aí fica difícil do sacramento de fato ser eficaz, a gente chama, ou seja, surtir o efeito que é esperado. Nesse caso, a gente declara justamente que esse matrimônio não existiu, ou seja, nunca existiu, na verdade. A gente não pode dizer que é divórcio, porque nunca existiu. Não se criou o vínculo, né? O vínculo entre os esposos não foi criado. Ô padre, um outro questionamento. Algumas pessoas, às vezes, têm 20 anos, isso eu já encontrei na pastoral, pessoas com 20 anos ali, casados no civil, convivendo junto. E uma senhora mesmo, eu me lembro, que uma vez ela falava assim, eu não comungo porque eu não posso. Assim, eu não sou casada na igreja. E eu perguntava, ela é seu primeiro... não, meu primeiro marido, único, nós estamos há 20 anos, mas ele não quer casar de jeito nenhum. Mas nós vivemos, nos amamos, só que ele não quer, ele não gosta de igreja. Tem algum instrumento dentro do direito canônico que permite que a igreja reconheça? O direito canônico, ele sempre preza primeiramente pelo bem espiritual da parte católica, né? Daquela parte que quer viver a fé com fidelidade. Então, nesse caso, um marido que construiu uma vida com a sua mulher, tem filhos, às vezes até tem netos já, né? Construiu toda uma vida, mas ele acha que aquilo ali já está bom, ele não quer casar na igreja. Eles são casados, talvez muitos, são casados no civil, ou então apenas se ajuntaram, né? Moram juntos. Nesse caso, a igreja pode fazer a chamada sanação da raiz. Aí o bispo que faz, através de um pedido. Ou seja, um católico que é obrigado à forma canônica para que o matrimônio aconteça, ou seja, aquela forma canônica que a gente conhece, né? O padre, né, ou o diácono, que acolhe o consentimento com pelo menos duas testemunhas, né? Então, a partir daí, os católicos são obrigados, se querem casar e celebrar o sacramento do matrimônio, estão obrigados a essa forma canônica. Quando não existe essa forma canônica, existe somente a vontade das partes de morarem juntos, de construir uma vida, não existe matrimônio. Então, a igreja aqui, mas a pessoa talvez tenha dificuldade, o marido não quer casar na igreja, como é o caso, não quer casar na igreja, e a mulher quer viver a sua fé. Quer comungar, quer confessar, e não pode. Aí o que a igreja diz? Peça ao bispo a sanação da raiz, não precisa haver uma celebração matrimonial, a igreja reconhece aquele matrimônio, aquela vontade que os dois tiveram, né, de se unirem por amor e construir uma vida a dois, né? Então, se não há nenhum impedimento, ou seja, se não há um outro vínculo, por exemplo, né, anterior, fruto de um matrimônio, e se não há outro tipo de impedimento, então aí o bispo pode dar essa graça da sanação da raiz. E aí a parte católica que vive a fé pode comungar e confessar, porque ali se torna um matrimônio válido, né? Entendi. Isso é importante porque às vezes vamos vivendo na pastoral, pode ou não pode, pode ou não pode. E assim, Papa Francisco fala muito sobre essa escuta, né, de estar ali no Amoris Laetitia, ele fala muito sobre isso, de ouvir ali as pessoas, para que tragam realmente, para que esse fiel, esse cristão, vivam plenamente a sua fé, ali de maneira integral, participando dos sacramentos. É interessante, eu fiquei muito impressionado com esse conhecimento. Quando o senhor fala sobre o bispo, é só ir no tribunal eclesiástico, afinal, ou diretamente ao bispo? Pode ir à cúria, né, onde tem a chancelaria, ou pode pedir o auxílio do tribunal eclesiástico, que aí a gente orienta. Mas quem faz a sanação da raiz é a chancelaria, né? Ou seja, é o padre chanceler que está ali e faz todos os trâmites necessários, né? Agora, lembrando que a sanação da raiz só pode acontecer quando essa vontade das partes persistem em continuar uma vida a dois, né? E também se uma das partes
não quer casar na igreja, porque a via ordinária é que esses dois se casem. É o comum. É o comum. Mas se uma das partes, porque a igreja não pode obrigar, porque é a parte de contrair um matrimônio nulo, né? Então, se para ajudar a outra parte que quer casar na igreja, quer viver a fé, então a igreja diz, não, vamos ajudar essa retirando os obstáculos. Aí faz a sanação da raiz. Entendi.